Fala, coração! Belezinha? Estamos aqui na aula 25 de literatura. Hoje, nesta aula sobre realismo e naturalismo, estética da segunda metade do século XIX. Vamos lá, coração? Começando então aqui, né? Primeira coisa que a gente sempre tem que pensar é o contexto histórico. Alguma coisa acontece no mundo para que exista uma mudança na moda, uma mudança estética, uma mudança nas artes de um modo geral, na história do pensamento, na literatura. Beleza? Aqui, coração, vamos pensar. 1848, publicação do Manifesto Comunista de Marx e Engels, aquele famoso proletários de todo mundo, univos. Segunda Revolução Industrial, o êxodo rural já aconteceu nas grandes cidades europeias, muita gente saiu do campo, da atividade no setor primário da economia, para atuar nas fábricas. Só que trabalhavam 14, 15, 16 horas por dia dentro das fábricas. O movimento operário se organiza e reivindica o quê? Uma diminuição na jornada de trabalho. Beleza, coração? E aí, para o patrão, para o capitalista, para o dono da fábrica, para o empresário, como é que ele vai conseguir produzir mais em menos tempo? Se reduziu a mão de obra, reduziu o tempo de mão de obra, pensem, ele vai ter que produzir mais em menos tempo. Isso só vai ser possível com novas máquinas, com tecnologia. Então, o que vai marcar a segunda metade do século XIX e início do século XX é a chamada Belle Époque. Dentro da Belle Époque, nós vamos ter o chamado cientificismo, um grande avanço da ciência para gerar tecnologia. Então, tecnologia permite que novas máquinas produzam mais em menos tempo. É dentro desse cenário, dominado pela ciência e pela tecnologia, que nós vamos ter aí o aparecimento do realismo nas artes de um modo geral e na literatura. Tudo bem, coração? Algumas correntes de pensamento ficaram mais famosas. Por exemplo, o positivismo de Augusto Comte, escreve assim mesmo, com M. Vai dizer o quê? Só é possível estudar aquilo que é passível de observação e análise. Observação, análise, experimentação. É o método científico. Isso vai ser aplicado para praticamente tudo. O determinismo do Hipólito Taine, vou falar daqui a pouco, quando a gente focalizar o naturalismo. E o evolucionismo do Charles Darwin, fundamental dentro da obra, né, Quincas Borba, foi lista agora do vestibular FUVEST do Machado de Assis. Falamos bastante sobre na aula dedicada ao livro. Tudo bem, coração? Vejam a mudança agora. Eu posso identificar o realismo como uma oposição ao movimento romântico. Uma moda, uma estética surge contrariando aquilo que está, né, existindo, aquilo que é vigente. Então vamos lá. No lugar do egocentrismo, ego, sujeito, o realismo vai focalizar o objeto. O objeto é o que está fora do sujeito. Dentro do romantismo, vale o que está dentro de mim, o meu mundo interior. No realismo, vale o que está fora, na realidade objetiva. Beleza? No lugar do sentimento, do sentimentalismo, eu vou ter o predomínio da razão, racionalidade, racionalismo, o cientificismo propriamente dito. No lugar daquele escapismo, o escapismo romântico, a fuga da realidade. Não, agora não. Para o realista, há uma literatura de denúncia, de crítica social. Só para ter uma ideia, em Portugal,
primeiro romance realista. Olha o título: O Crime do Padre Amaro. O título já é claro, né, coração? Uma crítica anticlerical, uma crítica ao clero. Tá? Então é essa a proposta do realismo, funcionar como oposição ao movimento romântico. É praticamente o que? O oposto, exatamente o contrário. Tranquilo? Isso se deve a esse grande avanço da ciência e da tecnologia provocado pela Revolução Industrial. Está exigindo produzir mais em menos tempo. Tranquilo? Então, indo adiante, coração. Primeiro livro realista no mundo. Nós temos aí Gustave Flaubert, 1856. Bovary, Emma Bovary, ela acaba se tornando um símbolo de toda essa literatura realista. E aí cria um termo, é o bovarismo. Triângulo amoroso e adultério. Pensem, o romance romântico era o namoro de dois adolescentes. Falamos na aula anterior do livro Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Pensem, a paixão entre dois jovens que pode terminar em casamento com final feliz. Há várias obras românticas com final feliz, ou pode ser aquele final trágico, como é o caso do Amor de Perdição, o Romeu e Julieta português. Então você tem as duas possibilidades, mas o enredo sempre vai trazer a paixão, amor e sofrimento entre dois jovens, entre dois adolescentes. Aqui não, coração. Aqui nós vamos começar o livro com o casamento. O que é que se segue ao casamento? E óbvio, né? Não teremos mais aquelas personagens idealizadas do romantismo. Enquanto o movimento romântico idealizava enredo e personagens, o herói romântico, a heroína romântica, aqui não. Aqui é gente como a gente. Dentro do realismo, a gente ainda está o quê? No mesmo nível, tá? É reproduzir o que existe na sociedade. É essa a intenção. E lógico, é uma crítica com viés moralista e moralizante? Sim, porque vai mostrar o adultério como dissolução da família. Você vai encontrar isso no Madame Bovary do Flaubert, você vai encontrar isso no Primo Basílio do Eça de Queiroz, de 1878. No Brasil, Machado de Assis vai ter várias histórias, contos e romances abordando o tema do adultério. Conto A Cartomante, conto Missa do Galo, livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Brás Cubas é o amante da Virgília, casada com Lobo Neves. Dentro do livro Dom Casmurro, a suspeita de adultério é o grande tema. Então, lógico, a partir deste primeiro romance realista, o bovarismo acaba se tornando aí principal tema. Aqui, coração, continuando na nossa série, né? Na nossa saga. Eu estou usando episódios da série Black Mirror para trabalhar essas estéticas, os estilos de época da literatura. Este episódio ainda é da primeira temporada da série Black Mirror. O roteirista é o Charlie Brooker, que a gente continua aí prestando homenagem. Este episódio é muito bom, chama aí 15 milhões de méritos. Vocês estão vendo, né? De um lado, a vida pessoal do Bing. O Bing é o protagonista do episódio. Ele vive numa cela, que na verdade é uma tela. Ele está cercado de telas por todos os lados. E aí, se você pensar na sua vida, dentro do seu quarto, você rodeado pelo celular, pelo seu notebook, pela tela, né, da televisão, onde você joga o seu videogame, você está ali dentro de uma cela, que é o seu quarto, rodeado de telas. Do outro lado, a gente tem o quê? A vida profissional. Existem 3 classes sociais. Aqui vocês vão perceber. De amarelo, os obesos, os gordinhos, trabalham na faxina.
A maior parte trabalha pedalando, eles pedalam nessa bicicleta ergométrica, produzindo energia elétrica, e eles estão acompanhando telas. Nessas telas aparecem as celebridades. Então existem 3 classes aqui, evidentes, né? Tudo bem, coração? A gente vai falar mais aqui, tá? Então, distopia, projetar um futuro catastrófico ou simplesmente um retrato realista, né? Um retrato da nossa realidade de hoje. Também vivemos, né, cercados de telas e de celas. Ocupam cada vez mais espaço no nosso mundo de hoje inteligências artificiais e realidades virtuais. Este trabalho, a metáfora do trabalho, qualquer que seja ele, ó o mito de Sísifo. Eu rolo a pedra até o alto do rochedo. No dia seguinte ela já rolou para baixo. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Então aqui o trabalho, que é o pedalar a bicicleta, vai alimentar o sistema. Eu vou produzir eletricidade. Até porque eu preciso dessa eletricidade para usar as telas, para ocupar o meu tempo. E aí vejam, o título 15 milhões de méritos tem tudo a ver com meritocracia, lógico. Quem pedala mais tem mais créditos, tem mais méritos. O Bing, por exemplo, que é o protagonista, ele tem lá 15 milhões de méritos. Recebeu até de herança do irmão dele que morreu. E aí, você gasta os seus méritos ou os seus créditos com o quê? Principalmente com os avatares. Um enfeite para o seu avatar, para o seu boneco. Então, de novo, né? A gente já viu isso em outros episódios. É tudo fake. No mundo da tecnologia, no mundo dominado pela tecnologia, a mesma tecnologia que começa lá na Belle Époque, na época do realismo-naturalismo, ela vai estar aqui povoando a nossa realidade de hoje, cada vez mais, beleza? Então, como eu disse ali, pouquíssima mobilidade social, 3 classes, 3 estamentos, praticamente. Por quê? Começa o episódio, tem um gordinho pedalando, ele não consegue manter o ritmo, e aí ele cai, ele vai se tornar ali um dos faxineiros. A mocinha da história, Abe Khan, né? Ela vai se tornar uma celebridade. Então há alguma mobilidade social, mas mínima. As chances são mínimas. Tudo bem? Então só sai dessa vida de pedalar todos os dias, de pedalar o tempo todo, pedala Robinho, tá? Quem for escolhido, quem for selecionado no reality show. Reality show, coração. Olha a lógica do capitalismo dentro de um reality show. Participam 10, 15, 20. Só um vai ganhar. Olha o individualismo. Só tem espaço para um. Os outros todos vão chupar o dedo. Ao vencedor, as batatas. Beleza, coração? Tá? E os que pedalam menos, eles não são discriminados só por serem gordos. Eles são discriminados porque eles são considerados, olhem lá, preguiçosos. Quem está fora do sistema? O morador de rua, o mendigo. Como é que ele é visto por boa parte aí da sociedade? Ah, ele é preguiçoso, ele vive na rua porque é vagabundo. Beleza, coração? Então, episódio extremamente realista. Está mostrando aí, né, o mundo em que nós vivemos. E aí é lógico, né? Poderia ser uma obra romântica? Poderia. É só o amor. Bingham Madison. Ou simplesmente Bing. Bing é lá uma busca da Microsoft. Então os nomes aqui não são aleatórios, né? Abe Khan lembra uma webcam, né? Então nós temos ali uma paixão entre 2 pedaladores. Ele se apaixona por ela, ouve ela cantando,
E aí ele resolve oferecer os 15 milhões de méritos que ele possui para ela poder participar do programa Hot Shot. E ela aceita. Ela vai participar do programa, ele está, óbvio, né, declarando a paixão dele. Ela vai cantar esta musiquinha aqui, ó, Anyone Who Knows What Love Is. Alguém, né, quem conhece, quem sabe o que é o amor, né, entenderá, compreenderá. Então vejam, coração, o amor entre eles é um amor real. O talento da nossa cantora Abe Khan é um talento real? Talvez sim, talvez não. Mas naquela mídia, não como cantora. É oferecido a ela o cargo, né, de atriz pornô. Ou ela aceita se transformar numa atriz pornô, ou ela volta a pedalar. A jurada lá do programa deixa isso muito claro. É isso ou a bicicleta. Agora, percebam as contradições do sistema, que são as contradições do mundo em que a gente vive. O trabalho é supervalorizado. Quem não trabalha é considerado vagabundo, preguiçoso. No entanto, todo mundo quer uma oportunidade para não pedalar, para não trabalhar. Não é incoerente? Eu quero ganhar na loteria, eu quero apostar. Hoje vivemos no mundo da aposta, né? Para quê? Para ganhar dinheiro e não precisar trabalhar. Então, peraí, o trabalho é valorizado? É mérito? Ou é castigo? No mito de Sísifo, que eu citei agora há pouco, trabalho é castigo. Beleza, coração? Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, eles recebem 2 castigos. Tu és pó e ao pó voltarás. Vai morrer. Morte. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Vai trabalhar, vagabundo. Beleza, coração? Então, né, as incoerências do mundo em que vivemos. Aqui, onde que eu vou me enfiar aqui? Vamos ver. Vou me caber aqui, ó, tá? Não, aqui eu tô atrapalhando a imagem. Venho pra cá. Tá bom? A mídia, coração, tá mostrando ali as pessoas enquanto pedalam, estão o tempo inteiro se ligando nas telas. Tela de televisão, tela de computador, tela de celular. É o que a gente faz o tempo inteiro. E o que aparece nessa mídia? Primeiro, bullying midiático, pegadinhas. As vítimas principais são quem? Os gordos, os obesos. Ou melhor, os preguiçosos, os vagabundos, aqueles que estão fora do sistema. Aqueles que não alimentam o sistema. Aqueles que cuidam do lixo. A reciclagem do lixo. Perceberam que é uma metáfora perfeita aí? O tempo todo, pornografia. E o tempo todo, a ilusão do sucesso. Participar do reality show, naquela ilusão, naquela expectativa de que eu vou ganhar na loteria. Milhões se sacrificam naquela ilusão de que um vai ganhar. Ao vencedor, as batatas. Só que mesmo, né, essa vitória aqui, percebam, ela poderia viver uma paixão, um amor verdadeiro com o Bing, mas ela aceita. Ela vai se transformar numa atriz pornô. Para quê? Para não pedalar. Para não voltar a trabalhar. Quando o Bing é traído desta maneira, vejam, ele foi de 15 milhões de méritos para nada, para zero. Ele fica revoltado. E aí ele resolve o quê? Né, ele arruma um caco de vidro aí quebrando essas telas. Ele guarda isso. Vai pedalar, vai trabalhar como um camelo, um louco. Vai juntar de novo 15 milhões de méritos para poder participar do programa Hot Shot. E aí, diante das telas, diante lá dos jurados, ele tem uma reação extremamente violenta, criticando aquele sistema, criticando a hipocrisia daquele sistema. Só que ele também recebe uma proposta. Oh, legal, o que você fez foi bacana. Você não quer aí um horário dentro do meu canal de televisão?
dentro do meu canal do YouTube. Então vejam, coração, até aquilo, né, a manifestação do sentimento dele, que era algo real, profundo, até aquilo é transformado em algo fake. A própria revolta é comprada pelo sistema. Tudo bem? Então o sistema compra tudo, o sistema compra todos, né? E aí, né, você tem as imagens dele fazendo essa apresentação, e aí é lógico, aqui ele foi verdadeiro. Depois, quando ele é contratado, né, vai virar celebridade, vira fake. Vira mais uma mentirinha desse mundo de mentiras. E aí as perguntas, né, coração? Repertório para você, né, poder escrever um texto dissertativo argumentativo. Desmascarar o que faz a mídia resolve alguma coisa? Muda alguma coisa? Desnudar o que faz o sistema ajuda a derrubar o sistema? O sistema compra tudo e compra todos. Comprou a ABCAM, comprou o Bing, né? E não tem jeito. Os dois viraram celebridades. A que preço? Tá? Final do episódio. Episódio de 1 hora, como quase todos, né? O Bing faz lá a apresentação dele e aí ele está diante de uma tela muito maior e ele vai poder ali, né, tomar um suquinho de laranja. Tudo era artificial. Aparece ele bebendo lá um suquinho de laranja e olhando por aquela tela muito maior. Então percebam, né? Aumentaram as telas, aumentaram as celas. Mas ele, coração, continua preso no mesmo sistema. O mundo das celebridades não depende dos holofotes, não depende da energia elétrica produzida por aqueles que pedalam. E aí eu coloquei para você aí, né? Trechinho de uma música do Rapa. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Ele está numa prisão, mesmo sendo celebridade. Subiu na vida e a vitória dele é ilusória. Certo, coração? Falamos de realismo, agora eu quero abordar aqui rapidamente o naturalismo. Muitos consideram o naturalismo uma vertente do realismo. Não seria um outro movimento literário. Há muita coisa em comum entre os dois. O que há de específico dentro do naturalismo? No naturalismo, a ciência fica muito mais forte, muito mais evidente. O narrador se transforma ali praticamente num cientista. E o livro vira experimentação científica. É aquilo que a gente vai chamar, olha lá, de romance de tese. Romance é ficção, é literatura. Eu escrevo o livro, eu crio uma história, enredo, personagens, mas para quê? Para defender uma tese, para defender uma teoria científica. Então percebam, é a ficção a serviço da ciência, tá bom? E aí, lógico, né? Muito adequado ao contexto histórico, tá? Falei, prometi, estou cumprindo agora. Determinismo do Hipólito Taine é a principal corrente científica que vai aparecer nas obras do naturalismo. No Brasil, o grande nome do naturalismo, Aloísio Azevedo, autor do livro Curtiço, 1890, O Mulato, 1881. Vejam, ele vai seguir os passos do Émile Zola, francês, autor do Germinal. No naturalismo, o livro funciona como uma experiência científica. Há uma preferência por analisar grupos sociais, moradores de um cortiço, habitação popular, são pessoas pobres. Comparem, dentro do Machado de Assis, nós temos um retrato realista
da elite econômica brasileira. Quem era o Bento Santiago Dom Casmurro? Advogado. Filho da Dona Glória, que vivia de renda. Rico. Quem era Brás Cubas? Também o Bom Vivan, Boa Vida. Machado faz uma análise psicológica, personagens que são da elite brasileira. Aqui, coração, são grupos sociais, dentro do naturalismo, são coletividades, portanto, prevalece uma análise sociológica. Beleza? Também há uma preferência pelas patologias, pelas doenças. E aí o descritivismo fica muito forte. Páginas e páginas de descrição. O Essa de Queiroz, autor português, é mestre nesse sentido. Um livro que mistura realismo e naturalismo, O Ateneu, do Raul Pompeia, é uma crítica ao sistema educacional da época. O Ateneu era um colégio interno e masculino, mas há também, lógico, né, o determinismo do meio. Olhem o que é o determinismo. Essa corrente científica afirma que o comportamento humano é determinado por 3 fatores. Meio ambiente, ou seja, as pessoas que vivem no cortiço agem daquela maneira porque vivem num cortiço, lugar onde não há privacidade. Todos usam o mesmo banheiro, todos estão no mesmo quintal. Então aquilo acaba, de certo modo, né, influenciando, ou melhor, determinando o comportamento, né, de quem ali vive. Pode ser um condicionamento genético, da hereditariedade, da raça. Olha o título do livro, O Mulato. Então o comportamento do personagem diz respeito ao quê? Ao fato dele ser um mestiço. Ele não é nem branco nem preto, ele é mulato, ele é mestiço. Beleza, coração? E a moda, o momento histórico é a moda. Então você não tem liberdade de escolha, não existe livre-arbítrio. O livro Cortiço vai querer provar isso. Então quando você vê lá o personagem Jerônimo, um português super bem intencionado, chega para morar no Cortiço, ele é enfeitiçado pela Rita Baiana. A Rita Baiana é o Brasil. E aí ele se torna brasileiro, ele é abrasileirado, entendendo esse abrasileirado como vira preguiçoso, vira vagabundo, vira malandro. Mas aí o livro Cortiço precisa uma aula só para ele, tá bom? Aqui, coração, o objetivo da aula hoje são as características do movimento, tá bom? Aqui, deixa eu só me esconder. Outro episódio da série Black Mirror. Agora, para você entender as características do naturalismo. Me pegou aqui o pigarro, tá? Título em inglês: Men Against Fire, Homens contra o Fogo. Título em português: Engenharia Reversa. Os dois são ótimos. Os dois títulos são ótimos e se complementam. Há uma pesquisa, né? Essa pesquisa ela é citada ao longo do episódio. Durante a Primeira Guerra Mundial, soldados tinham dificuldade, né, de atirar no inimigo. Você está atirando num semelhante. Você está matando uma pessoa como você. E aí o exército, com o uso da tecnologia, né, eles falam máscara, são os óculos sociais, mais uma vez, chips que são implantados, implantes. Essas máscaras fazem com que os soldados do exército não vejam seres humanos, mas vejam aquilo que eles chamam de baratas, roaches. Eu citei esse episódio aqui, só citei, na aula sobre o livro Os Ratos, do Dionélio Machado. É a mesma ideia. Você considerar o ser humano como um animal. Zoomorfismo, zoomorfização. Está presente no livro Cortiço. Rita Baiana é a cobra.
Tudo bem, coração? Então aqui você perde a humanidade, né? Você é transformado num animal, num bicho ou até num inseto. Olha a ideia, barata, roaches ou cucarachas. Durante muito tempo, nos Estados Unidos, os latinos eram tratados como cucarachas, baratas. Então aqui, coração, o personagem principal, tá? Primeira ação dele no exército, ele mata 2 baratas. E aí recebe prêmios em relação a isso. Só que nessa ação dele, nessa ação militar, a barata consegue usar a engenharia reversa. Eles desmontaram armas e criaram uma arma própria. É a tal da engenharia reversa, é uma luz. E essa luz consegue o quê? Desativar os óculos sociais. E aí esse personagem principal, ele começa a perceber o quê? Não são baratas. São pessoas. São seres humanos como eu, como você, como ele. E aí é lógico, né? Ele começa a questionar tudo. Aí botei até aí versinho da música da Legião Urbana, né? Quem é o inimigo, quem é você? Quem é você? Você está lutando contra pessoas, seres humanos como você. Por quê? Por qual razão? É lógico, o exército usa esse argumento, né? Ah, eles têm impurezas no sangue, eles não vão trazer boas coisas do ponto de vista genético. Coração, isso se chama racismo, isso se chama eugenia. Não tem acento, né? Então fala eugenia. Eugenia é raça superior. É aquilo que o Hitler usou no arianismo alemão, justificando a eliminação de outros, no meio deles os judeus. Então vejam, a ideia da eugenia é uma ideia de limpeza, termo péssimo, né? Horroroso. Mas é essa a ideia, limpeza étnica ou social. Eu vou eliminar quem é de outra etnia, de outra cultura, ou eu vou eliminar socialmente os pobres. Como é que eu faço com o excluído? Ou eu incluo, ou eu elimino. Ao vencedor, as batatas. O que você faz com o vencido? Ódio ou compaixão. Beleza, coração? E aí no final, né, o cidadão lá, o superior do exército, fala para ele que ele tem que escolher. Ele pede, devolve meus olhos. Eu quero voltar a enxergar a realidade. Vale a pena enxergar a realidade? Ou vale a pena usar esses óculos sociais? Essa máscara, esse implante? E aí a cena final é fantástica, né? De novo, os 2 episódios. Você, espectador, está vendo uma casa caindo aos pedaços onde não tem ninguém. Mas ele está vendo uma casa maravilhosa com uma mulher maravilhosa esperando por ele. Acreditar na ilusão ou enxergar a realidade. Beleza? Vencedor ou vencido. Há outra opção? Ou você é vencedor ou você é vencido. E quando você é vencedor, essa vitória, lembra lá do Bing, do outro episódio? É uma vitória real? Que vitória é essa? Certo, coração? Então pensa, né? É para pensar. Então, dentro do realismo, do naturalismo, nós temos obras extremamente consistentes, autores extremamente, né, comprometidos. E aí é lógico, é para você pensar no mundo, na realidade em que você vive. Até criando repertório para poder dissertar, para poder argumentar. Beleza, coração? Então, sempre lembrando, né? Canal Escolha Educação, coletivo de professores que trabalham de forma voluntária. Você podendo apoiar o canal, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, divulgando ao máximo aí, tá? Tá ajudando, tá colaborando. Tá bom? Aquele abraço. Fui!